Fala pessoal, bem-vindos a mais um Corte dos Livros podcast. Hoje a gente vai bater um papo legal, a gente vai falar de esporte, maratona, superação, carreira executiva. Hoje, cara, fica aí que o papo vai ser bom. Se inscreve no canal, porque se assiste e não se inscreve no canal. Manda aqui compartilha esse episódio que vai ser sensacional. A gente vai receber um cara incrível aqui que já vai lançar um livro. Já tô dando spoiler aqui que o papo vai ser bom. Marcelo, cara, obrigado por você ter disponibilizado o seu tempo, bater um papo legal. Quero que a audiência conheça a sua história. Eu conheço um pouquinho já, vou conhecer mais no detalhinho hoje, mas é um prazer ter você aqui. Cara, eu que te agradeço. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E desde a primeira vez que a gente teve aquele papo, que a gente ficou ali mais de 2 horas conversando, acho que a conexão foi direta. Eu tinha acabado ali de testar positivo para Covid. E eu lembro que foi um papo, assim, uma conexão que era para durar meia hora, a gente foi estendendo o convite e ficou lá mais de 2 horas. Então, cara, tá aqui presencialmente hoje é um baita prazer. Show de bola, show de bola. A gente marcou um bate-papo, era uma sexta ainda, não era? Sim. Uma sexta à noite, a gente saiu, cara, 10 horas da noite da conversa. O papo foi bom, então que legal que você tá aqui, cara. Vamos te apresentar aqui para a audiência. Quem que é o Marcelo? Conta um pouquinho, se apresenta aqui para quem tem esse ato falho de não conhecer você ainda. Boa. Bom, Marcelo, filho da Delma e do Belmiro, já em memória os dois. E na maioria das vezes, Adilson, eu me apresento como o pai do Joaquim e do Samuel. Eu acho que rolou pai de lá gêmeos. quando a gente conversou. Hoje eles estão com 8 anos, então, sem dúvida nenhuma, é o meu projeto mais importante, é o meu principal emprego e também é o que me gera mais desafio na vida hoje, mas também o que me traz mais orgulho. Então, sem dúvida nenhuma, é muito mais fácil conhecer o Marcelo aí como o pai do Joaquim e do Samuel do que como executivo, como corredor ou qualquer outra aí classificação. Muito bom. Boa. Falando de carreira, né? Falando de mundo corporativo, cara, minha relação com trabalho começou quando eu tinha uns 7, 8 anos, pra você ter uma ideia. Caramba! E é uma história, no mínimo, diferente, para não dizer engraçada, que aos 7, 8 anos eu tenho uma memória de procurar emprego no jornal. Tá bom. Sim, então pegar jornal e procurar emprego. Isso por quê? Hoje, investindo mais em autoconhecimento e tal, horas e horas de terapia, hoje eu entendo que isso pode ter tido uma baita conexão com o divórcio dos meus pais quando eu tinha muito próximo dessa idade. Tá. Então, isso fez com que eu, inconscientemente, fosse, preciso fazer alguma coisa. Eu preciso não evoluir, mas assumir um papel, talvez, de adulto antes do tempo. Isso teve seus benefícios, então eu comecei a trabalhar muito cedo. Aos 12 para 13 eu já trabalhava mais junto com a família. Então fui trabalhar em padaria com meu pai de domingo a domingo. Caramba. Saía da escola, ia para padaria e tal. Padaria começa às 5 horas da manhã, sim, 4h30, 5 lembro horas. do meu pai passando em casa. E, cara, isso me ajudou bastante. Aprendi muito ali no balcão com algumas histórias ali do meu pai, alguns ensinamentos. Mas também foi bem desafiador porque eu tirei parte ali da infância. Mas isso na carreira me ajudou. E aí depois, quando com 16 anos, eu tive o primeiro estágio ali pelo CIEE, que tem lá em São Paulo. Aqui também e tal, tem. Centro Empresa, Escola e tal. E, cara, aí entrei mais para esse mundo corporativo, não parei mais. E a primeira liderança como líder de pessoas foi de 2005 para 2006. Então foi bem novo, assim, eu tinha acabado de completar 18 e de lá para cá já passei em algumas áreas aí. Legal. É isso. Pô, você me falou uma coisa ali no começo que eu tava olhando essa semana o seu LinkedIn para pensar no roteiro, tudo, né? E eu vi que você colocou lá a experiência profissional, tá lá pai. Sim. Eu achei incrível, porque é uma experiência diferente, né? E gera muito aprendizado, com certeza, para a vida real, né? E aí uma segunda curiosidade, quando eu tava lendo lá seu LinkedIn, que você trabalhou na TOTVS, né? Sim. Então eu quase cheguei a trabalhar na TOTVS, que eu trabalhava na Bematec. Legal. E aí a TOTVS comprou a Bematec na época, mas eu tinha acabado de sair. Então eu achei interessante isso. E agora, quanto tempo de Iron? 10, 12 anos de Iron?
Cara, eu já saí e já voltei. Tá, Inclusive, boa. nessa passagem da TOTS foi uma volta para Iron. Tá. E já dando um spoiler aí, teve um livro que me ajudou muito nessa tomada de decisão. Olha, Que aí sim, inclusive hein? foi um livro que a gente já trocou mensagem no Tá. Instagram. Já sei qual é. Sabe qual é, né? Fala agora ou deixa... Não, deixa o pessoal deixa pra esperar lá. depois. Então, esse livro, cara, a decisão eu tomei lendo esse livro. Então, toda vez que eu tenho que tomar uma decisão complexa ou importante na minha vida, eu volto para ele. Tá. E somando as idas e vindas de Iron, dá mais de 18 já. Caramba. 2005, primeiro contato. Porra, muito tempo, Sim. cara. Muito tempo. Legal. Hoje, na sua atividade na Iron, entrando um pouquinho, né, para o pessoal mais ou menos assim entender. Sim. Qual que são as suas atribuições ali na Iron hoje? O que é seus clientes? O que o Marcelo faz ali? Legal. Hoje são os maiores clientes do nosso mercado brasileiro e estendendo um pouco para a América Latina. Então, os maiores bancos estão com a gente, as maiores seguradoras, hospitais e assim por diante. Então, eu atuo diretamente na estrutura ali que a gente chama de digital. Então, toda a solução que envolve uma digitalização ou que envolve um processamento de informação do físico ao digital. Legal. E tem uma porção de software, o meu time que faz desde o suporte à venda, ali durante uma pré-venda, uma primeira negociação, até a entrega dessa solução com um software embarcado. Então, é a área ali de professional services que a gente chama, né? Muito legal, muito legal. Boa. Eu tive uma experiência parecida com essa. Eu não atuava nesse escopo que você tá, mas eu trabalhei numa consultoria também que prestava serviço para banco também e tal. Acho que a gente não chegou a falar disso. Mas tinha também, eu trabalhava mais na parte de entrega. Boa. Então eu fazia mais parte do delivery manager ali e tal, fazia as entregas. Show. Muito legal. Antes de a gente continuar na parte do carreira profissional e seguir falando isso, você tá num projeto novo agora que é o do Tarja Preta São Silvestre. Sim. Você está palestrando o Brasil todo. Sim. Já vi você no avião indo para cá, indo para lá. Cancelando o voo. Cancelando o voo em cima da hora, tendo que remarcar. Conta um pouquinho essa sua história da Tarja Preta São Silvestre. Acho que a gente está numa época do ano também para falar disso, mas de onde surgiu esse projeto? O que aconteceu na sua vida e por que isso virou quase que como se fosse a sua bandeira? Sim. Você está levando esse movimento, né? Um movimento disso. Conta um pouquinho dessa história para o pessoal. Boa. Cara, eu vivi literalmente na pele essa jornada por 2 vezes. Então, do Tarja Preta São Silvestre por 2 vezes. A primeira em 2019 e a segunda em 2021. Mas antes de eu entrar nessas 2 experiências, eu queria trazer um pouquinho o conceito do Tarja Preta São Silvestre. Então, a analogia é o seguinte. O Tarja Preta é um momento de fundo do poço, um momento de dificuldade que você está ali, cara, eu não sei o que fazer, como fazer, eu preciso sair daqui. E o momento Tarja Preta, o outro ponto, é aquele momento de superação. Pode ser um projeto de vida, pode ser escrever um livro, pode ser correr uma maratona, ou correr literalmente a própria São Silvestre. Então a analogia é essa, um ponto de dificuldade, Tarja Preta, até um ponto A para o ponto B. Até o momento de superação ali, de atingir teu objetivo, que eu classifico aí como São Silvestre. Mas literalmente, do Tarja Preta São Silvestre, lá em 2019, começou da seguinte forma. Eu lembro até hoje a data, era dia 24 de dezembro de 2018, e véspera de Natal. E tinha uma frase que eu ouvia nessa época, Adilson, de uma pessoa que era bem importante para mim, que era a seguinte frase: Marcelo, você não muda. Você diz que vai mudar, mas não muda. E, cara, essa frase, somada ao desejo de ser um pai melhor, e eu sempre tive o sonho de ser pai. Então, em 2016, quando o Joaquim e o Samuel chegaram, eu falei, cara, preciso ser uma pessoa melhor. Não tá legal do jeito que tá. E aí eu busquei terapia. Então, desde 2016, eu fui para terapia por conta das crianças. Corta de novo para 2018, com essa ânsia de ser um pai melhor. E essa frase soando, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Mas era véspera de Natal, 9h10 da noite. Eu falei, o que eu posso fazer agora?
Eu não vou sair do meu tarja preta, me matricular na academia e ir todo santo dia a partir de amanhã ou do dia 26. Tá bom. Cara, talvez sair do sedentarismo seja uma opção. E aí eu falei, tá, mas o que dá para fazer? E aí, de repente, eu viro, olho para a mesa da ceia e aí eu falo, acho que eu tive uma ideia. E aí eu tomei uma decisão, que eu digo até nas palestras, que é uma decisão simples, mas que na real lá na frente mudou tudo. Tá. Eu tomei a seguinte decisão nessa primeira jornada do Tarja Preta São Silvestre. Eu não vou tomar um determinado tipo de refrigerante, um de rótulo vermelho, que deve vir na tua mente agora. Sim. Durante 30 dias. Durante 30 dias eu não vou tomar esse determinado tipo de refrigerante, pode ser qualquer outro tipo de líquido. Água, Guaraná, Fanta, já tô dando até spoiler das marcas aí. Vinho, uísque, qualquer coisa. Esse não podia, beleza? Beleza. E aí o que aconteceu? Nos dias que se passaram, nos primeiros dias, primeiras semanas, eu comecei a ver um resultado diferente. Como? Onde? No meu corpo. Então eu falei, cara, eu tô mais disposto, eu tô menos inchado, eu tô mais bonito. Na verdade, esse mais bonito eu coloco lá no roteiro da palestra, mas a gente falou disso aqui, que a câmera não consegue fazer tudo. A câmera não faz milagre, né? E, cara, eu comecei a ver um benefício ali. E eu falei, porra, se tá funcionando, o que aconteceu aqui? Aí eu falei, cara, tem um padrão aqui. E qual que é esse padrão? Por que eu digo padrão? Porque eu percebi que, por conta dessa decisão simples, a água com gás começou a fazer parte da minha vida. E aí eu falei, opa, tô mais saudável também. Aí eu parei, por exemplo, de tomar líquido enquanto eu fazia alguma refeição. Eu falei, pô, então além de parar com a coca, tá menos inchado, mais disposto e ter mais disponibilidade ali, mais energia para brincar com as crianças, cara, eu tô percebendo que tá impactando outras áreas da minha vida ali, outros comportamentos. Então o que é esse padrão? E aí eu pensava e não lembrava. Até que um dia, brincando com o Joaquim e com o Samuel, e quem tem filho aí vai se identificar comigo, numa quantidade imensa de pai, eu falei, lembrei qual que é o tal do padrão. E super conecta com o nosso papo aqui, porque eu tinha lido sobre esse padrão em um livro, e o livro era O Poder do Hábito, de Charles Duhigg, e ele traz o conceito do ciclo do hábito. Então, falei, cara, lembrei, acho que tem um padrão aqui, é esse, deixa eu voltar lá no livro. E aí eu voltei, li a primeira parte do livro, que é mais focado em pessoas, depois ele vai mais para o mundo corporativo e tal. E aí eu entendi e consegui encaixar esse exemplo da decisão de ter parado de tomar aquele determinado tipo de refrigerante no ciclo do hábito. Porque ele traz basicamente o seguinte conceito. O primeiro todo hábito tem uma deixa, uma rotina e uma recompensa, beleza? E aí, qual que era a deixa para esse exemplo meu desse refrigerante? Era sentir sede. Qual que era a rotina? Era tomar um copo desse refrigerante. E a recompensa era matar minha sede. Dopamina, descarga de dopamina absurda, né? Total. Cheio de açúcar que tem naquilo lá. Funciona assim com a corrida, funciona assim com o tênis, pode funcionar com a leitura e tudo mais. Enfim, vamos longe. E aí, cara, o que eu percebi? Que quando eu comecei a entender no detalhe esse padrão, eu falei, cara, eu mudei a rotina. Eu continuo sentindo sede. O que eu fiz? Eu mexi no tomar aquele determinado refrigerante para tomar água com gás. E a recompensa de matar a sede continua. Eu falei, deixa eu testar esse tal padrão em outras áreas da minha vida. Sensacional. Cara, começou 2019. E aí eu comecei a testar a leitura de desenvolvimento pessoal, autoajuda também entrou para ajudar, outros livros entraram para ajudar. E aí, literalmente, eu terminei 2019 com mais de 14 hábitos transformados. Caramba! E porque inclusive o autor fala que você não mata um hábito, você não acaba com o hábito, você transforma um hábito ruim. Então, basicamente, eu falei, cara, é o que eu fiz com esse refrigerante. Então eu fui literalmente do Tarja Preta São Silvestre em 2019 por ter conectado esse padrão e aplicar em outras áreas da vida. Foram 14 hábitos, alguns. Acordar 1 hora mais cedo, meditar, escrever no que eu chamo diário de bordo, que até hoje, cara, me ajuda numa autoterapia assim surreal.
E alguns outros aí, tirar o açúcar do café, que até hoje eu preciso explicar para minha avó o porquê que eu tomei essa decisão, porque lá de Minas, da onde eles vieram, eles colocam o açúcar na água e depois ainda ferve a água. Nossa! E é sinônimo de amor lá em Minas, do tipo, quanto mais doce, mais apaixonado, mais amor. Sim. Então, filho, por que você tira toma sem açúcar e tal? Tá. Então, essa foi a primeira vez do Tarja Preta São Silvestre. Tá, deixa eu só fazer uma pergunta antes aqui. Igual você explicou, né? Tarja Preta São Silvestre. Nessa primeira experiência, você não estava tomando medicação? Tava tomando. Sim. Tá. E essa primeira experiência com o Tarja Preta, ela era um pouco diferente da segunda, que eu já vou trazer. Mas essa era muito mais que... Inclusive, eu até... soltei isso recentemente na rede social, em um outro podcast, que é o seguinte. Nessa época, Dilson, eu já sabia que eu precisava mudar. Tá bom. Mas eu ainda colocava a responsabilidade dos meus resultados, dos meus comportamentos no outro. Nossa. Quem era o outro? Era um possível diagnóstico de TDAH, que estava rolando nesse momento. Tá. Era outra pessoa que fazia algo e eu reagia. Então, dificilmente eu assumia a tal da responsabilidade. Tá. Então, nessa altura do campeonato, era um possível diagnóstico lá de TDAH e tal, e toda aquela coisa. Pô, mas agora eu tô tomando remédio, então agora eu vou mudar. Mas não, cara. Enquanto eu não assumisse a responsabilidade, que sim, o remédio ajuda a equilibrar. Mas se eu não quiser e se eu não assumir esse protagonismo de mudança, não vai rolar. Total. Muito bom, Marcelo. Não sei se você sabe uma história que eu vou contar, que tem muito a ver com mudança de hábito também. Você sabe a história da tapioca de Nutella? Eu já te contei isso? Não. Não? Escuta essa história. Também lendo um livro sobre hábitos. Legal. Ele estava falando dos bastidores aqui, né? Eu tive um problema de saúde. Cara, engordei, cheguei a pesar 125 quilos. Caraca. Engordei muito, porque... Mesma coisa que você falou. Porque a culpa não é minha, por que Deus fez isso comigo, sempre fui, por que eu tô passando por isso? Cara, só que nessa brincadeira, passou, sei lá, os seus 4 anos. Eu descontava na comida a minha ansiedade, ganhei muito peso. E eu, cara, sempre fui um cara do esporte. Sempre joguei futebol, sempre na academia, eu acordava 5h30 da manhã pra ir na academia, sempre foi. Eu perdi o hábito. Perdi, cara, porque eu tive uma ruptura na minha atividade física, demorei para recuperar e tudo mais. E isso é uma das coisas que eu falo pro pessoal, que tem que tomar muito cuidado com o hábito. Porque o hábito, os bons hábitos e os maus hábitos, eles são implacáveis, cara, pro bem e pro mal. Então eu era um cara que a minha vida toda acordava 5h30, de repente eu me vi, cara, eu não consigo treinar. E não conseguia sair dessa inércia, sabe? E aí eu li Hábitos Atômicos. Boa. Que também ele traz o James Clear, que é o autor de Hábitos Atômicos. O que ele faz? Qual que foi a grande expertise dele? Ele reuniu tudo que tinha de hábitos do Charles Duhigg, do B.D. Fogg, dos caras que falam de hábito. Ele pegou aquilo e transformou aquilo em histórias. Histórias conectam muito mais, né? Aí eu li era comecinho de 2022. Eu já tava muito, muito fora do peso, inchado, comendo errado. Ele fala assim, cara, por que as pessoas não conseguem mudar o hábito? Porque, às vezes, primeiro, a gente acha que tem que fazer grandes mudanças. Já começa cagado aí. É uma crença que você fala... E você falou, cara, eu fui mudando mudei 14 hábitos ao longo do meu ano. Depois eu vou fazer essa pergunta pra você. Você deve ter mudado um pouquinho de vez e chegou... Sim. No coisa, né? Aí ele colocou uma frase no livro, cara, que aquilo mudou meu mindset. Aí ele falou assim, por que ninguém consegue... Por que a famosa... E a gente tá no começo do ano, vocês vão estar assistindo isso no começo do ano. Por que as resoluções de ano novo não funcionam? Porque você quer mudar muitos hábitos. Sim. Você quer ir na academia, você quer comer saudável, você quer ler 12 livros no ano, você quer fazer o curso de inglês. Pro nosso corpo, são mudanças de hábitos. Nosso corpo não está acostumado. Nosso cérebro não funciona assim. Ele quer conforto. Ele quer conforto. Ele quer o mínimo de esforço possível e conforto. Então ele falou assim, cara, próxima vez que você for mudar um hábito, escolhe um. Só isso. Não faça muitas mudanças. Porque até o nome fala hábitos atômicos. Atômicos é uma partícula pequenininha, né? E aí então ele fala assim, cara, escolhe um hábito. Isso foi começo de 22. E aí eu falei, tá bom, cara, não vou mudar. Porque
Porque qual que era o meu erro? Eu queria treinar e voltar a comer saudável. E eu não conseguia, porque eram dois hábitos que eu tava mudando. Falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher treinar. Boa. Eu vou comer errado o resto do ano, conscientemente, e não tô nem aí. Aí tem o negócio da recompensa que você tava falando. O que que eu fiz, cara, por um ano? Meu café da manhã, só que eu era pior ainda. O que eu fazia? Eu antecipava a recompensa. Eu não pegava nem recompensa depois, eu antecipava. Eu ia fazer aula de tênis, comecei a fazer o tênis daí, em 2022. Legal. Antes do tênis, eu fazia uma tapioca e punha Nutella. Boa. Uma carga de açúcar absurda, tapioca com Nutella, pegava a recompensa antes e ia fazer aula de tênis. Eu emagreci 10 quilos. Caramba. Porque eu mudei um único hábito, que era atividade física. Então eu continuei comendo errado o ano todo. Não façam isso, por favor, deu certo comigo, mas consulte um nutricionista, faz direitinho. Aí chegou dezembrão, 10 quilos a menos. Cara, hábito em dia de saúde, de atividade física, agora eu vou mudar mais um. Aí eu fui nutricionista. Cara, em 6 meses eu perdi mais 10. Porque eu mexi em outro hábito. Então, cara, me conectei muito com o que você falou, porque às vezes as pessoas acham que precisa fazer coisas mirabolantes e você tem que, às vezes, tirar o açúcar do café, cortar a Coca-Cola. Era Coca-Cola, gente. Era Coca-Cola, né? Eu ainda tomo, mas tomo muito mais ali por prazer. Eu tô sem tomar Coca-Cola desde 19 de maio de 2022. Caraca. Não pus mais nenhuma gota de Coca e nem cerveja. Olha só. Vai fazer 3 anos agora ano que vem, né? Então eu fiz essa história rápida aqui porque 2 exemplos. O Marcelo tá aqui falando pra você que mudou 14 hábitos no ano. Ou seja, é possível. E eu mudei um comendo errado. Então, às vezes, escolhe o hábito que você quer mudar, né? E tudo mais. E será que foi só um mesmo? Não, foi vários. Nesse de tabela? Porque então, é exponencial, né? É isso. O que acontece? Quando você muda um, você fala, eu consigo. Sim. Aí você vai pro próximo, aí você vai pro próximo, aí você vai pro próximo. E a diferença também, às vezes, é estar atento. Porque, pô, você levantou, foi jogar tênis, será que foi só um mesmo? E será que você não conheceu gente nova? Porque você estava dentro de casa. Pô, essa pessoa que você conheceu, será que não indica um nutricionista para ti, que depois vai refletir na carreira? Então, se a gente olhar mesmo, será que é um só? Então, são vai vários, gerando conexão com o outro e vai embora, né? Vai embora. Excelente, excelente. É isso. E aí, primeiro episódio foi esse. Então, foi 14 hábitos num ano. Sim. E aí, depois teve o segundo episódio Tarja Preta São Silvestre. Sim, aí pensa que 2019, cara, fui literalmente, corri a São Silvestre, falei, cara, agora eu tô bombando, entendi o padrão, 14 nesse ano 2020 eu vou arregaçar. E aí, cara, tem aquelas situações que a gente controla e aquela que a gente não controla. E aí bateu a pandemia pra mim, pra você, pra todo mundo. E aí a gente tomou a decisão de passar um tempo no litoral, na casa dos avós das crianças. Tá bom. E, cara, outra coisa começou a vir à tona que já não estava legal. E aí, de forma bem direta, numa conversa muito sincera, a gente, depois de 11 anos, decidiu pelo divórcio. Tá. E aí, cara, começou o que eu digo que é um luto em vida. Que era um luto diferente. Isso foi 2021, começo de 2021. Pensa com toda aquela emoção, aquela questão da pandemia. Tá. E aí, começo de 21, a gente decide pelo divórcio, as crianças ali na altura dos 3 para 4 anos. E aí, esse luto em vida que eu falo, Adilson, começou a abrir algumas caixinhas que vinham principalmente lá da infância. Tá. Entende? Então, assim, por exemplo, o divórcio dos meus pais, a perda da minha mãe ali no início da vida adulta. Será que eu tinha vivido aquele luto como eu deveria ter vivido? Eu casei meses, quase um ano depois do falecimento da minha mãe. Então, será que teve alguma conexão? E aí, luto do meu pai no mês que meus filhos nasceram. Pô, eu lembro até hoje, trocando o Joaquim, 1h30 da manhã, o Samuel ainda estava na UTI, porque tinha nascido prematuro, e eu recebo a ligação. Cara, no mesmo momento, eu estava vivendo uma situação de morte e o dobro de vida. Cara, não deu tempo de viver o luto, brother. Não deu pra absorver tudo isso, Não deu. Entende? Então, tudo isso tava aqui dentro. Pô, mas e a terapia que você começou lá em 2016? Não tava ajudando pra caceta. Talvez eu não estivesse aqui com você. E aí chegou em abril de 2021, naquele hábito do diário de bordo que eu te falei, que eu comecei a escrever num domingo, 24 de abril.
Eu até trago mais detalhes na palestra. E eu falando comigo mesmo ali, falei, cara, eu acho que tá começando a vir pensamento de não ficar mais por aqui, brother. Eu falei, isso não pode acontecer. Não dá. E aí eu voltei a pedir ajuda de novo. E aí o Tarja Preta voltou para minha vida em 2021. Nessa época, abril, maio. E que bom que ele voltou. Entende? Então, um ponto que eu também reforço nas palestras é possível sim, pessoal, sair desse momento de tarja preta, sair desse momento difícil, desses pensamentos de não querer mais ficar aqui nesse mundo, mas é preciso pedir ajuda e principalmente ajuda profissional. Tem que pedir ajuda. E vamos combinar, Dilson, para nós homens, a gente não foi educado em falar de sentimento. Não, a gente já falou sobre isso uma vez, cara, né? Entende? Então, assim, pô, era complicado. Até hoje, a Vera, minha terapeuta, quando fala assim, Marcelo, me fala agora, na lata, qual que é o sentimento, a emoção que você tá sentindo. Às vezes eu respondo uma coisa que nem emoção é. Entendi. Entende? Por quê? Porque, diferente das mulheres, a gente não teve esse estímulo. É outra... Fica uma crença, né? Homem não pode chorar, tem tudo aquelas coisas, né? Sim, sim. Então, essa desconstrução para construir um Marcelo diferente, eu não digo nem novo, um diferente, o Tarja Preta voltou. E que bom que ele voltou, porque nessa altura, em 2021, Adilson, eu tinha 2 principais medos. O primeiro era de não dar conta de cuidar do Joaquim e do Samuel quando eles iam para minha casa. Então a gente tinha lá um esquema de metade do tempo com cada um. Quando a gente ia fazer a troca ali de casas, as crianças vinham, abraçavam a perna de um de outro, a gente olhava um no olho do outro e falava, cara, por que eles estão chorando desse jeito? Eu não sei. E eles também estavam vivendo um luto assim como nós. Então o meu luto que eu te falo que era em vida era o luto do divórcio dos meus pais, da perda dos pais, do divórcio depois de 11 anos, e eu tava sentindo por eles, velho. Então foi um acúmulo que era a melhor decisão. Foi a melhor decisão. Mas, cara, tinha muita coisa envolvida pós-pandemia. Sim. Então, e lidando com a pandemia, que já com todo mundo efeitos. Recluso, você não pode fazer as coisas que você gosta, insegurança e tudo mais. Total, eu lembro até hoje, a gente falou bastante de carreira no início, um dia que eu entrei com um colega do trabalho, um amigo do trabalho, que é quem mais me suportou ali nesse momento. Eram 9h30 da noite, mais ou menos, a gente tinha que atualizar uma apresentação de um grande cliente aí de varejo, que todos nós já comemos um lanche lá. E aí, cara, eu entrei na chamada, eu comecei a chorar desesperadamente. Aí o Daniel virou pra mim e falou assim, cara, o que você tá chorando? O que aconteceu com as crianças? Tá tudo bem? Falei, cara, tá tudo bem. Eu só tô chorando assim porque eu tô grato por ter conseguido pôr meus filhos pra dormir em segurança. E aí, por que eu te falo isso? Porque naquele momento era uma criança, a minha criança interna, cuidando de 2 outras crianças. Mesmo que no subconsciente, uma criança não cuida de outras 2 com 3, 4 anos, Adilson. Sim. Então, aquele momento, todo esse cenário, todo esse contexto e vindo da infância também, me fez com que eu voltasse ali muito mais para viver ali na minha criança, num papel de vítima, até o Tarja Preta me ajudar a equilibrar. E aí o primeiro que eu tomei, o tal do sertralina, me deixou mais parecido com aquele zumbi do The Walking Dead, para quem já assistiu. Mas quando foi lá pro tal do fluoxetina, que é mais tradicionalzão, aí, eu comecei a voltar pro que eu chamo de ponto zero. E a superfície. Só que eu já sabia nesse momento o que funcionava para mim. Lá do tal do padrão que eu trouxe do poder do hábito. Falei, eu preciso voltar a colocar isso em prática. Então eu voltei a tentar acordar um pouquinho mais cedo, voltar a ler, voltar a correr. Correr o quê? 1 quilômetro, velho, era o que dava. E aí eu costumo dizer que eu fui me abrindo de novo para a vida. E aí quando você se abre para a vida, irmão, a vida se abre para você, entendeu? E aí, para encerrar, literalmente, eu fui de novo em 2021 do Tarja Preta São Silvestre. Só que aí foi diferente. E aí você correu São Silvestre? Em 2021 também. 22 também ou não? 22 também, só 23 que não. Mas a gente até tá falando nos bastidores aqui. Cara, eu já cheguei a correr maratona em Berlim, em 2023. E até hoje, a corrida que mais mexe comigo, eu fico arrepiado. É a São Silvestre. Esse ano eu vou de novo e toda vez que eu tô em São Paulo, eu faço questão de ir.
Porque é muita história de superação. A gente está correndo na nossa casa, último dia do ano. Então, se você gosta de correr, quer ter uma experiência diferente de arrepiar mesmo, cara, experimenta São Silvestre. E você traz, por ser o último dia do ano, você traz, cara, o seu ano junto, né? Sim. Você tá correndo, não é você tá correndo, você tá correndo com todo o seu... Você tá correndo com os seus desafios do ano, com a sua visão pro próximo ano. Então, é muita superação ali, né? E você vê alguém passando do teu lado ali com uma faixa de, venci uma doença, venci um câncer, venci um transplante. Aí passa uma pessoa do teu lado sem um membro, sem uma perna e tá muitas vezes ali melhor do que você, cara. E eu não tô dizendo de performance. Entende? Tô falando que tá sorrindo mais que você, a postura tá melhor, a energia tá melhor e é todo mundo correndo na mesma direção. Então não tem como ser ruim, entende? Muito não tem como você sair a mesma pessoa dali. Total. Eu tenho vontade um dia. Bora. Não sei se minha perna aguenta, mas eu tenho vontade. São estímulos diferentes, teria que me preparar, né? Mas Sim. Eu tenho vontade. E aí, beleza. Tudo isso empacotado... Cara, você deve ter aprendido muita coisa, você se transformou, ressignificou, se reinventou, Sim. Conheceu uma outra versão sua. Por que você decidiu escrever um livro? Que você tá nessa jornada. Isso deve virar um livro, tá, gente? Só dando spoiler aqui, tá? Porque você falou assim, vou escrever um livro. Por que você decidiu escrever um livro? O que eu mais... Primeiro eu vou falar o que eu mais ouço quando eu falo do projeto do livro, né? Tá. Pô, você já tem filho. Você já plantou uma árvore, porque agora escrevendo um livro, mas não é por isso. Tá. Cara, eu te digo que eu tenho 3 porquês. E para falar do primeiro eu preciso te fazer uma pergunta. Você acredita que aqui, nessa existência que a gente tá, a gente recebe algum chamado? Com certeza. Boa. O primeiro porquê tá atrelado a esse chamado. E esse eu recebi mais clareza sobre ele. Eu acho que eu já recebi antes de estar aqui, beleza? Mas eu entendi de forma muito mais clara qual era no dia 29 de dezembro de 2019. Caramba. E eu conto o detalhe de como e o conteúdo mais detalhado no livro. Boa. Mas, cara, foi uma mensagem inesperada que eu recebi numa manhã e ela dizia algo na linha de você tá aqui para ajudar a trazer de volta as pessoas que estão descendo a escada da tristeza. Tá bom. Tem algo aí. Beleza? O detalhe, o como, eu conto mais no livro. Tá bom. O segundo porquê é o seguinte. Eu digo que se eu pudesse deixar um único hábito garantido na vida do Joaquim e do Samuel, seria o hábito da leitura. Nossa. Beleza? Maravilhoso. E por que eu digo isso? Porque, cara, não tem, isso é a minha crença, tá? Não tem um único conteúdo ou aprendizado que você queira conseguir na vida que você não vai achar isso em um livro e com os melhores especialistas. Concorda comigo? Total. Então, para você ter uma noção desse segundo porquê, hoje a mesada do Joaquim e do Samuel é atrelada à quantidade de páginas que eles leem todo dia. Pelo amor de Deus, gente, presta atenção no que o Marcelo tá falando aqui. E aqui eu não quero discutir se tá certo ou tá errado. Foi em um livro, o Pai Rico, Pai Pobre, que me abriu a mente ali quando eles estavam com 2, 3 anos de que, cara, eu preciso ensinar educação financeira para os meus filhos. Por quê? Porque eu não tive. Minha vida hoje estaria diferente. Então, é minha obrigação trazer esse conhecimento para a vida deles. O que eles vão fazer com isso é responsabilidade deles. E aí, a partir do momento que eu tive consciência disso, eu comecei a introduzir aos poucos esse conceito, com 10 moedinhas lá de R$1, separa 3 moedinhas, coloca no porquinho para ele se alimentar, as outras 7, a gente pode ir ali na padaria comprar alguma coisinha que vocês queiram. Isso foi evoluindo. Hoje eles têm uma conta digital no Banco Inter e tem lá o tal do Interpig. Então, continua o mesmo valor de R$10. Você fala, porra, Deus. Pô, Marcelo, mas R$10, o que eles fazem com R$10? Esse é o valor fixo deles. Cara, não é o valor, galera. É o conceito. Então, dos R$10, eles separam 30%, eles já fazem essa continha na calculadora, mandam para o Interpig, que entra para um CDB lá de longo prazo, e os outros R$7 que ficam lá na conta deles, que agora eles aprenderam que existe o Pix, então agora presente de fim de ano, Páscoa, qualquer coisa é Pix, entendeu? Então, os outros 7, eles usam isso. E a cada
10 páginas, grupo de 10 páginas que eles leem e não um livro que já está lá no programa da escola, que eles leem por lazer, a cada 10 páginas eles ganham mais R$1. Então eles ficam controlando num papelzinho na geladeira, pai, esse mês eu li 30 páginas, então você precisa me pagar não 10, 13. E, cara, foi a forma que através dos livros, eu identifiquei e tá funcionando de novo para o Marcelo, para o Joaquim e para o Samuel. Se fizer sentido, você adapta. Não, já era. Entende? O dia que eu tiver um filho vai ser assim. Não, porque você tá criando na cabecinha deles uma crença muito poderosa. Sim. Porque olha só o nível, né? Você tá falando primeiro, se você lê, você vai ter mais dinheiro. E eu concordo muito com isso. E uma outra coisa que eu concordo que você falou antes, que é tipo assim, às vezes as pessoas perguntam pra mim, Adilson, cara, por que eu tenho que ler? Eu falo, cara, você tá passando por algum desafio, algum problema na vida pessoal, profissional, qualquer que seja? Sim. A resposta tá em um livro. Você só não sabe. Sim. Mas se você falar pra mim qual é o desafio que você tá passando, qual é o problema que você tá lidando, seja ele na vida pessoal ou profissional, eu vou te indicar um livro que alguém, com certeza, é isso que o Marcelo falou, alguém com certeza já passou por isso e deixou documentado pra você ler. Você só precisa ler. Sim. Tá lá, a solução tá lá. Sim. E aí as pessoas não leem. E o livro ainda tem uma energia. Eu costumo dizer que o livro ainda tem uma energia, pra mim, sagrada, cara. Tá, total. Escrever um livro é um projeto diferente. Sim, tem uma outra coisa banal no mercado? Tem, mas, cara, a conexão, a gente acha que é simples, não é simples, mas é diferente, a energia é diferente, entendeu, Adilson? Então, cara, isso faz muito sentido. E tem um outro ponto em relação à leitura com as crianças também, que conecta muito até com carreira, qualquer outra área da vida, que é o poder do exemplo. O exemplo arrasta, né? Eu ouvi, sem dúvida, de um grande influencer aí do mercado, ele falando assim, cara, tava insistindo com a minha filha para ela ler mais e não ia. Ela adolescente, não lia, será que é da idade e tal? Aí foi até um determinado momento que eu percebi o que tava rolando. Eu lia muito, eu falei, eu leio pra caramba, tal, por que você não lê? Só que eu não lia na frente dela. Nossa. Ela não via, né? Cara, então assim, qual que é o exemplo que ele tava dando? Ele, na verdade, para ficar às vezes mais tempo com a filha, enfim, para fazer alguma outra coisa, ele esperava ela dormir para depois começar a ler. E lia pra caramba. A hora que ele mudou isso e começou a ler na frente dela, ela começou a ler mais. Sensacional. Então, assim, uma das memórias que de forma intencional eu tento deixar nas crianças é quando eles acordam, o pai tá lendo. Ler junto com eles. Perguntar sobre a história. Cara, o exemplo, como você disse, arrasta. Então essa também, pessoal, é uma pequena mudança intencional que ler na frente das crianças faz diferença. Então não adianta você falar para o teu filho ler 10, 15 livros, comprar o livro mais sofisticado, mais colorido, se você não lê na frente dele, pô. Total, cara, total. Essa frase do exemplo arrasta, o Rony da Reserva Usa, eu não sei se é dele, mas eu vi ele falar a primeira vez, cara, achei incrível. Ele fala que conselho é bom, mas o exemplo arrasta. Sem dúvida. Ele leva pra frente, cara. Muito legal. E aí agora você tá, junto com a escrita do livro, você começou a palestrar, começou já a ser chamado para contar a sua história, contar esses aprendizados aí. Sim. Como é que tá essa experiência aí de começar a contar a sua história? Porque você já tá palestrando, agora já estava em outro podcast, tá aqui, vai vir mais convites com certeza. Como é que é contar? Como que fica? Qual que é o seu sentimento de poder passar um pouquinho da sua história e seus aprendizados pra galera? Legal. Antes de eu falar desses aprendizados, eu queria reforçar a importância da gente ter um mentor, né? Nossa, total. E aí, quem fez um comentário para mim relacionado a livro mais palestra foi a Dani, que a gente conhece. E aí, numa conversa com a Dani Sakugal, ela virou pra mim e eu falei, Dani, cara, tá vindo o projeto do livro e tal, e aí, depois do livro, o próximo passo é contar a história do livro em palestra. Eu falei, não, essa história você já tem que contar ao mesmo tempo. Então, é um comentário que, cara, quando eu falei, ela faz sentido. Eu me abri para o mundo em relação a isso, as palestras começaram a vir, inclusive, antes de terminar a escrita do livro. Foi até o timing meio que, né? Sim. Então, até a palestra está ajudando a reforçar a mensagem, o método que vai para o livro e tal, e a própria divulgação em si, Total. né?
E aí, falando de aprendizado, cara, de forma bem prática, 2. O primeiro é, quando você tiver planejando o tempo de ir ao aeroporto, esse tempo de ida para o aeroporto você triplica, beleza? E o tempo de chegar até um outro lugar, por exemplo, eu fui palestrar em Aracaju e Recife, você no mínimo dobra, porque vai ter ali um desafio de logística no local. Eu lembro que indo para Aracaju, eu falei, cara, tem um monte de gente aqui no aeroporto com bicicleta, mala de bicicleta. Eu falei, o que está acontecendo? E eu tenho um dos meus projetos de vida é completar uma prova do Ironman. Eu falei, cara, isso aqui tá com cara de Ironman. Eu falei, mas Aracaju, será que é conexão? E aí eu joguei no Google, tinha a primeira edição do Ironman 70.30 ali, que é o meio Iron, em Aracaju. E aí quando eu cheguei lá, a cidade tava fechada pro evento. Tá bom. Entende? Então eu acho que dobrar quando vai pro aeroporto, triplicar no aeroporto, dobrar quando você vai de uma cidade para outra. E também dar uma pesquisada antes no destino para ver se tem aí algum evento principalmente grande, sim. Mas, cara, aí já falando das palestras lá, o quanto de fato é clichê, mas o nosso Brasil é diverso. Tem vários Brasis dentro do Brasil, né? E, querendo ou não, um homem ir lá falar do Tarja Preta São Silvestre, abrir um pouco mais dos bastidores, como eu te falei, lá no Nordeste é diferente de você falar isso em São Paulo, de falar no Espírito Santo, de falar no Rio de Janeiro. Total. Mas, cara, eu fui muito bem acolhido nos dois lugares, tanto Aracaju como Recife, e só reforçou o quanto a gente precisa falar mais disso, sabe? Então, acho que esse acolhimento e essa parte prática foi o que impactou mais. Você falou uma coisa que... Porque quando você abre a sua história em detalhes, lógico que você não entrou no detalhe do detalhe do detalhe, mas você se coloca vulnerável para uma galera que você nunca viu na vida. Sim. Né? Sim. E aí, eu não sei se você leu Brené Brown, alguma coisa da Brené Brown já? Sim. Que o Coragem de Ser Imperfeito é sobre isso, cara. Sim. Ela fala muito que a gente se conecta na vulnerabilidade. Total. Porque quando você entra num personagem, eu sou forte, eu sou isso e aquilo. Não, cara. As pessoas gostam de se conectar. Tipo, pô, a dor do Marcelo é minha dor. Sim. Marcelo também já passou por uma dificuldade e a gente se conecta muito nisso, cara. Sim. E, puta, dar palestras, ir em podcasts, contar a história, cara, acho que não tem uma das coisas mais vulneráveis do que você abrir episódios da sua vida, né, cara? Sim. Mas, cara, a hora que começa a vir o feedback aí não tem dinheiro que paga, né? Eu falo pra você arrepiado. Alguém chega pra você e fala, pô, eu tive mais força aqui depois do que você falou. Eu lembro de um episódio parecido que eu me arrastava no chão e obrigado pela tua coragem, por você ter trazido essa história. Aí outro chega com o olho cheio de lágrima e tal, e aí vem mensagem depois da palestra. Cara, do mundo corporativo, que eu já também ministrei algumas, até esses mais congressos e tal. Cara, todo mundo tem uma história, Adilson. Todo mundo, com certeza. A diferença é se a gente conta essa história ou não conta. Eu nem vou entrar no detalhe do como a gente conta, se tem técnica e tal. Mas a hora que você, como você falou, se abre, é vulnerável, todo mundo tem seus desafios. E os meus momentos tarja preta vão continuar aparecendo. O ponto é o que eu faço com eles. Entende? E é muito louco, porque pessoa conecta com pessoa. Total. Entendeu? E o Marcelo, eu acho que cada um vai ter um momento, cara. Sem dúvida. Porque, por exemplo, pra gente falar, a gente trocou bastante aqui, você falou um pouco da sua história, até falei um pouco da minha. Às vezes a pessoa, cara, o autoconhecimento, ele é assim... Não sei, cara, eu acho que eu tenho uma crença que a comunicação é uma das habilidades mais importantes. Eu acho que a comunicação resolve tudo, mas se você não tiver um autoconhecimento antes, cara, de você se conhecer, que nem ao ponto de eu falar assim, Marcelo, eu descontei a minha frustração na comida. Isso é você realmente, cara, além de dar vulnerabilidade, você fala assim, cara, eu me conheço, eu sei que eu desconto minha frustração na comida. Sim. Só que às vezes se você não se conhece, você tá num ponto cego que você nem percebe isso. Aí o padrão, né, que você estava falando lá no começo, você tá no piloto automático, aí você não percebe. Então, gente, vá fazer terapia, vai se conhecer. Ninguém deveria se conhecer ninguém deveria conhecer você melhor do que você mesmo. Você precisa ter isso, porque isso destrava todo o resto, cara. Sem dúvida.
Isso destrava tudo. Sem dúvida. Sem dúvida. Concordo 200%. Eu costumo dizer também que o autoconhecimento, sim, gera sofrimento, mas é um sofrimento necessário. Sim. E outra coisa também é, cara, eu cancelo Netflix, qualquer outra coisa, mas a terapia continua. Perfeito. Entende? Porque isso vai gerar benefício em outras áreas da nossa vida. Ah, mas que tipo de terapia? Aí é o que fizer mais sentido para o teu momento, para o que você precisa. Mas esses exercícios, essas ferramentas que ajudam a gente a se conhecer melhor, sem dúvida nenhuma, tem que ter uma energia colocada ali. E o livro é isso também, Total. né? A gente vai entrar no livro já já, mas antes eu quero fazer duas perguntas para você. Como é que o mundo corporativo recebeu essa versão nova do Marcelo? Foi tudo bem? O pessoal falou, cara, Marcelo, eu nem imaginava disso, ou, puta, que legal que você está fazendo isso. Como é que foi a receptividade da galera que trabalha com você, que já te conhece há um tempo? Boa pergunta. Excelente, na verdade. Cara, essa era um dos maiores receios que eu tinha. Eu beleza? falo isso porque isso era um receio meu também. Sim. Crença de, o que vão achar, eu vou ser demitido e tudo mais. Mas tem uma outra coisa, Adilson, que a gente acabou de falar, parte disso, que é pessoa conecta com pessoa. Uhum. E aí eu me lembro que em 2022 eu me matriculei numa pós-graduação de psicologia positiva. Sensacional. E aí no mundo corporativo, quando eu ia falar, mas que você tá psicologia fazendo, positiva, né? o que você está fazendo? E a minha resposta ali, até no automático, era, cara, a minha lógica para fazer psicologia positiva é, se eu investir mais em conhecer mais sobre pessoas, eu vou fazer melhores negócios. Total. Não interessa se é com um banco, se é aqui num podcast, eu vou fazer melhores negócios. Por quê? Porque por trás de qualquer CNPJ, por trás de qualquer instituição, tem no mínimo uma ou duas pessoas. Para a gente fazer uma sociedade ilimitada, você precisa ter 2 CPFs, cara. Sim. Então, eu fui numa lógica que parecia diferente, que é, cara, eu vou entender mais de pessoas, e aí sim, eu posso sim ver um vídeo no YouTube explicando um pouco mais sobre inteligência artificial. Mas quem criou a inteligência artificial? Entendeu? Total. Então, isso foi uma das decisões que eu tive. E aí, a recepção no mundo corporativo, quanto mais eu fui abrindo a vulnerabilidade, mais eu fui me conectando, cara. E aí de ter sessão no trabalho mesmo, e eu já ministrei essa palestra algumas vezes no trabalho, semana de saúde e bem-estar e tal. Esse ano em outubro tiveram lá mais de 220 pessoas conectadas. Eu vi um story seu, você postou. Cara, a hora que terminou o meu chat interno lá, e tinha uma pessoa que trabalha comigo que entrou numa sessão de reunião que a gente tinha, o cara começou a chorar, velho. Falou, me identifiquei com a tua história. E obrigado por você ter compartilhado lá e tal. Conecta. Sensacional. Entende? Mas o receio, um pouquinho, para ser sincero contigo, ainda tem. A gente falou de LinkedIn e tal. Cara, mas aí eu volto para aquele ponto do chamado, Adilson. Quando o chamado canta... Cara, é mais forte do que é uma parada que, entendeu? Vai além de mim, velho. E tem uma coisa bem legal, cara, que às vezes as pessoas falam, eu não sei se esse é meu chamado. Se você tem dúvida, não é. Porque quando você quando você sabe, cara, o seu coração vai cantar, você começa a agir de maneira diferente. E quando você duvida, o universo volta e fala assim, olha, só pra te lembrar aí que é esse mesmo, entendeu? É isso mesmo. E aí você pode converter isso numa missão, algo mais, entendeu? Mais palatável, mas o sentimento não tem como fugir, brother. Vai além da gente. Sensacional. Não, que legal, porque eu preciso essa pergunta, porque quando eu comecei também o Cortes, primeiro que eu falei, o que será que o pessoal vai achar, né? Agora o cara vai começar a postar negócio de livro. Sim. E mas aí é um pouco do que a gente falou do autoconhecimento, né? Você entra também, você entende também que o que o outro vai achar ou vai falar diz muito mais sobre ele do que sobre você. Total. E aí você continua fazendo o que você acha que faz sentido e vai seguindo, mas também foi uma surpresa, porque eram versões, que a galera não conhecia, que a gente também guardava pra gente, não abria pro mundo, né? Total. Então eu acho que tem esse exercício de a gente colocar mais as nossas histórias, sabe? Contar mais as nossas histórias, porque eu tô muito alinhado com o que você falou, todo mundo tem uma história, cara.
de superação, de desafio. E a gente tem que falar, cara. Exato, exato. E essas histórias conectam, né? Total. Eu tinha uma outra crença que era assim, pô, até antes da pandemia, a questão das crianças, né? Quando estourou a pandemia, todo mundo ficava com receio de, pô, meus filhos vão aparecer na câmera e tal. Eu vou ser muito sincero contigo, Adilson. Eu comecei falando das crianças aqui, isso é meu, tá na minha essência. Tá. A gente não vai ter uma conversa que eu não vou trazer em algum momento, fazer uma analogia com o filho, porque isso é do Marcelo. Tá. E eu te digo que as maiores conexões de negócio que eu já tive, do nível de liderança ali no começo da pirâmide até o mais alto de todos, aqui e fora do Brasil, é conectando, falando de filho. É exemplo de inteligência artificial conectando lá com a festa de aniversário das crianças na retrospectiva que a inteligência lá pergunta para mim lá no Fotos, falando assim, e aí, esse aqui é o Joaquim, esse aqui é o Samuel? Quando eu clico nele, ele indexa isso e passa a entender sozinho que é o Joaquim e o Samuel, pensando que eles são gêmeos, mesmo eles não sendo idênticos, eles às vezes se parecem em alguns momentos. Tá. Então, cara, conecta. Porque gera emoção. E o que faz a gente muitas vezes tomar decisão é emoção, velho. Total. Muito bom, cara. Nossa senhora. Essa história é muito boa, cara. Tenho certeza que o seu livro vai longe. Tenho certeza, cara. Vai muito longe. E o Marcelo Leitor? Você deu um spoiler no comecinho. Boa. Um livro que mudou sua vida. E aí eu vou... mudou não, talvez o mais importante, né? Que você volta nele sempre, né? Sim. E é um negócio muito louco, cara, porque quando a gente tava conversando, eu respeito muito os sinais, assim, a energia, né? Eu sou muito ligado à energia e tal. Boa. E aí eu tava para ler esse livro que o Marcelo vai falar, mas eu tava enrolando. Aí, acho que a Dani falou, você tem que ler esse livro que eu não vou falar, ele vai falar, deixar ele falar. Aí eu guardei, falei, preciso ler. Aí eu tinha comprado ele, tava em casa. Aí eu falei, vou fazer um desafio, quero ler esse autor e o Machado de Assis. Aí entramos numa call, você falou, cara, esse livro aqui, toda vez que eu vou tomar uma decisão, eu leio ele, eu revisito ele, eu volto pra ele. Aí eu falei, mano, não é possível, cara. Porque eu acredito, porque às vezes a pessoa fala, eu peguei, preciso ler esse livro. Então eu respeito muito essa energia do universo, porque sinais. Não tem coincidência. Eu não acredito em coincidência, cara. Sim. Não acredito. Então eu tava no meu campo de visão, uma pessoa que eu gosto falou pra eu ler, você entrou numa call, falou que foi importante, eu falei, deixa eu ler. Qual é esse livro? Conta pra nós. Boa. Vamos direto ao ponto. O livro que eu volto nele toda vez que eu preciso tomar uma grande decisão, e aí o universo vem trazendo, olha, me traz ele uma lembrança, alguém comenta tal, é o livro O Alquimista, de Paulo Coelho. E, cara, é muito louco que as decisões principais que eu tomei ali lendo esse livro, a primeira delas foi quando você comentou ali da TOTS, eu voltava para Iron não, saindo da TOTS, que era uma empresa que eu gostava muito de trabalhar, tem uma posição super especial aqui no Brasil. Sim. E, cara, lendo O Alquimista, eu falei, entendi, decidi e foi isso. Então, toda vez que eu tenho uma decisão importante, eu volto nele. Um Alquimista. Cara, essa história é maravilhosa, esse livro, né, cara? Ele é um romance, louco, entre aspas, né? Porque depende do jeito que você lê, né? Sim. Depende do jeito que você lê, mas ele tem uma história sensacional, cara. Como o universo vai ajudando ele a chegar no objetivo, né? Pra mim, ele é desenvolvimento pessoal, autoajuda pura, né? Total. Mas vamos classificar ele como romance pro Paulo Coelho não ficar chateado. Eu li ele em, acho que 4 dias, eu acho. É um livro pequeno, tem 140, 150 páginas. A história envolvente, você vai indo e é maravilhoso, cara. Leiam, inclusive, cara, o Paulo Coelho... Na história, ele é o maior, é o cara que mais vendeu livro brasileiro, né? Sim. Que mais vendeu livro no mundo. Esse livro vendeu, se eu não me engano, mais de 3 milhões de cópias. Acho que mais, todo, bem mais, né? Mais. Ele é muito estourado lá fora, cara. Ele é muito estourado. E aqui no Brasil ele fica numa caixinha meio estranha. Sim. Mas mundialmente é um cara muito respeitado. Tem um outro também que, cara, eu li dele que... Na hora eu pegava pra ler na hora do almoço, assim. A escrita dele, pra mim, eu acho surreal, me prende absurdamente, que é o Diário de um Mago. Diário de um Mago. Que ele conta a trajetória dele em Santiago de Compostela, tal. Aquele trajeto, cara, a travessia e tal. Esse também me prendeu absurdamente. Tem um pouco ali de histórias mais fictícias que ele coloca no meio.
que o Alquimista também e tal, mas ali acho que passa um pouquinho além do Alquimista, mas, cara, te prende de uma forma surreal. A narrativa dele é incrível. Esse é um cara que você julga, então, na sua história, o livro mais importante. Cara, pra tomada de decisão, eu volto nele, mas o mais importante pra mim foi o Poder do Hábito. Sim. Até agora, né? Porque eu não paro de ler e tá tudo bem atualizar essa... porque tem uma diferença, né? Às vezes um livro ele vai conectar com uma fase da sua vida. Sim. Mundo corporativo, eu vou pro Alquimista quando eu preciso tomar decisão. Agora, o que faz eu evoluir, a base da minha evolução tá conectado com o hábito, e ter entendido isso mudou minha vida e veio do Poder do Hábito. Depois eu li todos os outros, que até você comentou mais cedo aqui. Sim. Mas, cara, Poder do Hábito... Você leu Micro Hábitos? Sim. É bom? Sim, bom. Vai ser o livro de janeiro da comunidade. Bom pra caramba. Ele traz muito o que você falou sobre você começar pequeno. E lembra que eu falei que eu reforço muito na palestra que é uma decisão simples, mas que na real muda tudo. Muda tudo. Entende? Então ele reforça muito isso e dá várias técnicas para como fazer. Eu peguei esse livro como referência porque no Hábitos Atômicos, o James Clear cita muito ele, o B.J. Fogg. É B.J. Fogg, eu acho que de Stanford, né? Ele professor lá, isso. Diretor do laboratório. Aí eu guardei essa informação. Falei, opa, por que eu gosto? Aí é um meu método. Boa. Eu gosto de beber água na fonte. Legal. Então, por exemplo, tô lendo James Clear. E aí ele cita B.J. Fogg aí, que é o autor do Micro Hábitos. Aí eu quero ler Micro Hábitos. Exemplo, essa semana a gente conversou que você falou, cara, que livro é esse, mano, que você postou aí? Sim. Eu gosto muito do Ryan Holiday. É o meu autor preferido e, cara, o que ele fala, eu faço. Ele fala eu falo amém. E aí ele fez um story falando sobre um livro que, para todo mundo que trabalha com criação, precisava ler esse livro, que é era A Guerra da Arte, do Steven Pressfield, acho que, se eu não me engano, é isso. Eu falei, eu vou comprar, porque se é uma pessoa inspiradora pra ele, eu quero ler, eu quero beber água na fonte. Deixa eu modelar, né? Eu vou lá e vou ler. Comprei, paguei num sebo, paguei caro porque era um livro antigo, não tem mais distribuição, comprei num sebo, chegou em casa, comecei a ler, pirei, cara, no livro. Sim. E aí o louco é que você começa a perceber o quanto esse cara influencia o Ryan Holiday no jeito que ele escreve. Eu tava falando com a minha esposa ontem à noite, a gente tava tomando um vinho, conversando. Eu falei, se você me desse esse livro sem a capa, eu lesse, eu falava que era do Ryan Holiday. Porque ele tem um jeito de escrita muito influenciado. Cara, na minha cabeça agora eu quero ler tudo que o Steven Pressfield escreveu já. Que aí ele vai ter alguém que ele se inspirou, né? Até a gente chegar lá na árvore genealógica lá. Então eu gosto, meu método é esse tipo assim, eu gosto de uma pessoa, eu quero ler tudo dela. Total. E aí, quem que é a pessoa inspiradora pra ela? Essa, beleza, eu vou na minha água na fonte. Boa. Então, e só um comentário, o stories que você postou, que eu falei, cara, explodiu a mente aqui, foi um dos assuntos que eu levei pro almoço de confraternização, aquele trecho do Hitler. Cara, eu falei, pô, alguém falou de um documentário e tal, eu falei, vocês já ouviram uma história que o Hitler foi fazer belas artes e tal? E aí, cara, foi o teu stories que eu falei, e aí tá lá na lista de compra já, eu achei só o gringo e vou ler, certeza. Não, maravilhoso. Ele fala, o livro tem um conceito que ele fala que tem uma energia, e eu falei que eu sou um cara de energia, né? Tem uma energia chamada resistência. Que Exatamente. Essa energia não deixa a gente fazer as coisas que a gente é chamado pra fazer. Total. Então tem uma resistência no universo que vai te bloquear. Esse é o spoiler do livro. E aí ele começa o livro, para começar com chave de ouro, né? Ele conta que o sonho do Hitler era fazer artes, pintar quadro. E aí ele pega toda a herança dele, vai para a Áustria, se inscreve numa faculdade para fazer e não dá nada. Ele faz uma pergunta, né? Que aí é muito Ryan Holiday. Ele faz uma pergunta: você já viu algum quadro do Hitler? Aí ele fala: eu também não. Pro Hitler, aí ele faz o fechamento, né? Pro Hitler foi mais fácil começar uma Segunda Guerra Mundial do que encarar uma tela em branco. Caraca. Cara, explodiu, né? Explodiu, cara. Explodiu. Então, e aí eu pirei nesse livro. Tô lá, cara, pirando. É um livro pequenininho. Aí eu fui pesquisar o autor. O cara tem, sei lá, uns 10 livros. Está tudo no meu... Pipeline até 2027. Nossa, cara, eu preciso ler esse cara absurdamente, porque eu gosto desses escritores que provocam.
Boa. que traz uma coisa que tá fora do campo de visão. Que nem, por exemplo, cara, eu tenho 42 anos, eu me considero um estudioso, curioso. Eu nunca tinha ouvido falar que o Hitler queria ser artista plástico. Cara, eu preciso ler esse cara. O que será que ele vai trazer de aprendizado pra mim? Total, total. E muito louco. E como eu te falei, te agradeço e já tá aqui, já tá no pipeline, já tá no backlog. E, cara, tem gente aí que já sabe do livro também, que eu comentei lá no almoço essa semana. Sensacional. Pô. Cara, 3 livros que você... Uma dúvida. Você leu O Milagre do Amanhã? Sim. Milagre da Manhã? Sim. Maravilhoso, Sim. né, cara? Mudou minha vida também. Nossa, cara, esse livro é muito sabe bom. o que eu ouvia quando eu tava lendo O Milagre da Manhã? Tá. Pô, você tá lendo esse livro porque é modinha. Sim. E tá tudo bem, pessoal, ler livro que tá na modinha, desde que você consiga pegar algo desse livro que faça sentido pra tua vida. E se hoje eu tenho um hábito melhor de acordar, de me conectar ali, de meditar, foi sim também muito pelo livro O Milagre da Manhã. E hoje eu faço parte de um mastermind gringo, que ali o foco... Você me falou disso. Que um dos fundadores ali, na verdade o melhor amigo do fundador é o Hal Elrod, que é o escritor, o autor do Milagre da Manhã, e esse mastermind primeiro, a deixa deles né, a frase principal homens de família com negócio e não homens de negócio com família. Então é uma pegada de paternidade, empreendedorismo e no meio do Texas, brother. Total. E aí ele tá lá e eu tive o prazer de participar de uma chamada com ele, assim, então sim, mudou minha vida também. E eu acho que o pessoal, às vezes o pessoal fica criticando o que você falou, tá tudo bem, porque assim, ó, se você lê o livro, você vai entender que não precisa acordar às 5 horas da manhã. Exato. É que ficou esse negócio que a galera pegou e quis acordar às 5. E aí você não lê o livro e fica criticando o Clube das 5. O que o autor fala? Que não é a hora que você acorda, é o que você faz na primeira hora do dia, a partir do momento que você acorda. E aí ele coloca os hábitos, são 6 hábitos que ele coloca para você fazer na sua primeira hora do dia. E a sua primeira hora do dia pode ser 4 horas da manhã, pode ser 5 horas, pode ser 6 horas, Sim. pode ser 7 horas, pode ser a hora que você quiser. Só que daí o povo não lê. Exato. E vai na internet e descarrega. Tem uma frase que eu ouvi e eu tenho um plano também, inclusive de tatuá-la, que conecta muito o que você está falando. Eu ouvi numa apresentação e tal, que é a seguinte frase: não julgue, seja curioso. Que é exatamente isso que você falou. Cara, não julgue, seja curioso. E aí, se a gente for um pouquinho além, ao invés da gente afirmar sem conhecer, vamos perguntar. Entende? Então, super conecta. O Milagre da Manhã, até hoje, eu volto nele também. Maravilhoso. Pra pegar uma outra inspiração, sem dúvida. Eu curti muito esse livro. Mas aí eu fiz esse adendo, mas para te fazer a pergunta que eu ia fazer agora. Você consegue relacionar 3 livros que todo mundo precisa ler? Independente de momento de vida, independente... Cara, leia esse cara que ele vai te ajudar em alguma área. Boa. Tô com sorte, pessoal, porque essa semana eu tava preparando o material e tem um slide que tem, assim, 3 livros ali na sequência. Boa. E o primeiro deles é Mais Esperto que o Diabo. Maravilhoso. Beleza? Na minha concepção, ele vai transformar o teu ponto de vista. Você vai enxergar o mundo de uma forma diferente. Ele vai trabalhar ali a tua mentalidade. Segundo deles, O Poder do Hábito, sem dúvida nenhuma. Já falamos bastante dele aqui. Sim. E o terceiro, que eu inclusive coloquei nesse material, é O Milagre da Manhã. Por que O Milagre da Manhã? Porque ele vai te dar sugestões técnicas de você aplicar na tua vida, como o Adilson falou, do jeito que faz mais sentido, entende? Total. Então, o Mais Esperto que o Diabo, para mostrar para você o quanto a gente ainda vive no automático, O Poder do Hábito, para você entender o conceito, como funciona o ciclo do hábito e atacar a rotina do hábito que você quer transformar, O Milagre da Manhã. E nesse material, Adilson, eu separei o slide seguinte, se você me permitir. Não, lógico, eu coloquei assim, bônus, beleza? Manda que bônus. Se a pessoa quisesse ler um bônus ao mesmo tempo, depois, de novo, o que fizer mais sentido para ela, é um livro de um juiz de direito, José Carlos de Luca. O nome do livro é Minutos com Chico Xavier.
Caramba. Chico Xavier, brasileiro. Eu não estou Total. falando aqui de religião, eu estou falando dos ensinamentos, dos insights que ele traz sobre Tá. energia, sobre N outras coisas. E galera, é um brasileiro que fez diferença pra gente. E é um juiz de direito ali escrevendo os minutos com a perspectiva do Chico Que Xavier. interessante, eu não conhecia. Eu vou Do pôr na caramba minha também. playlist já, senão eu vou esquecer. É um livro rápido que também ajudou a mudar minha Muito vida aí, bom, cara. cara. Muito bom. Já tá... 3 mais bônus. Apareceu aqui já. Boa. Já coloquei. Boa. Muito bom. Marcelo, o que é óbvio pra você e a galera não percebe, cara? Você fala assim, pô, não é possível que só eu tô enxergando isso aqui. Cara, na vida pessoal, pra mim, é que a gente tá aqui pra evoluir. Eu tô aqui pra ser a minha melhor versão. Parece óbvio, é óbvio, mas muita gente não se questiona sobre isso. Total. Então, o que eu estou fazendo hoje para ser uma melhor versão minha? E eu conecto com essas declarações de propósito que a gente ouve muito, que a gente é muito provocado nas redes sociais. E desde 2019, quando eu acelerei meu processo de leitura de autoajuda, cara, tinha uma pergunta que eu não conseguia responder, que era sobre mim mesmo. O que eu gosto de fazer? Porque todo mundo falava assim, porra, para ter sucesso, você tem que saber o que você gosta, vai fazer o que gosta. Aí eu, tá, o que eu gosto de fazer? Trabalhar. Falei, opa, isso não é alguma coisa tá errada, né? Tem alguma coisa errada. E aí, desde 2019 para cá, a minha declaração de propósito é me tornar a minha melhor versão e motivar outras pessoas através do exemplo, se der e se elas quiserem. Muito bom. Entende? Então, para mim, o óbvio é, eu tô aqui para evoluir, velho. Top. Eu fiz alguma coisa hoje para evoluir? E eu numa roda de conversa, dependendo da roda, eu não sinto isso como óbvio. Não é óbvio não, cara. E aí, complementando, para a carreira, a gente já falou um pouquinho disso, que é, antes de eu falar de qualquer negociação, de qualquer negócio, me conectar com as pessoas, entender mais de gente. Isso vai fazer eu conseguir melhores negócios. Só que, de novo, para mim é óbvio. E eu acho que esse óbvio precisaria ser mais divulgado também. Precisa, sabe? cara. Tem uma frase do Simon Sinek, que eu não vou lembrar direito como ela é, mas ele fala que, tipo assim, empresas são pessoas, negócios são pessoas, tudo é pessoas. Se você não entende de pessoa, você não entende de negócio. Exato. Tipo... E um comentário sobre esse livro. Esse também está na lista dos que mudaram. Tá. E... Comece pelo porquê? Comece pelo porquê. Comece pelo porquê, indico para todo mundo também. O videozinho, se quiser ter um spoiler do Golden Cycle que ele fala, né? O ciclo de ouro, também dá para procurar no YouTube. Mas eu mudei, Adilson, a forma que eu preparo as minhas apresentações, os famosos PowerPoints da vida, por conta desse livro. Esse livro então, é muito bom, o porquê, o como e o que já fez diferença. Sabe aquele único slide que muitas vezes pedem para a gente preparar? O conceito base que eu parto para isso é do Comece pelo Porquê, velho. Sensacional. Mudou minha vida. Olha que legal o exemplo que o Marcelo tá falando. Executivo, multinacional, 18 anos no período todo. Ele aplica ainda os conceitos do livro na rotina dele de trabalho. Cara, isso é maravilhoso, cara. Porque você tá pegando você não tá só lendo. Você tá aplicando o conceito. Porque senão, né, cara? Igual, por exemplo, essa época de final de ano, né? O pessoal adora postar os livros lidos, né? Eu não posto livros lidos. Inclusive, eu vou fazer um post criticando esse livros lidos, porque, cara, é o que eu acredito. Cara, pra mim o que vale mais é... Cara, se você leu um livro, Leandro, ele mudou sua vida, é muito melhor do que você postar uma foto que você leu 35. Exatamente. Então, colocar na leitura. Qualidade, não quantidade. Qualidade, né? Exatamente. Boa. Então, é mais também não é uma crítica, né? É uma crença minha. Sim. É como você enxerga o mundo em relação a isso. Exato. Eu leio bastante? Leio. Eu poderia postar lá e ia dar um carrossel de livros. Mas isso... Sabe o que eu acho, Marcelo? Isso tem um pouco a ver com pessoas. Sabe por quê? Qual que é o exemplo que eu vou dar pra quem tá olhando e fala assim, mano, eu nunca vou chegar no Adilson, cara. Exato. Sim. Então, tipo, porque quem tá na tarja preta, e a tarja preta é qualquer desafio que tá passando, ela vai olhar um post meu e falar,
Cara, o Dilson leu 39 livros no ano. Eu nunca vou chegar nesse lugar, cara. Então, cara, eu vou fazer mais pra... Tipo, é mais um indicador de ego... Total. Do que um aprendizado que eu vou passar. Então, pra mim, no meu lugar, onde eu tô... Por que é o meu lugar que eu falo? Eu quero que as pessoas leiam mais. Eu quero formar leitores. Então, pra mim, esse tipo de conteúdo que eu vou criar, eu vou pensar em como fazer isso, cara, se você ler um livro no ano e já mudar um hábito na sua vida, um comportamento, tá bom, cara. Começa por aí, que é o que você falou do micro. A decisão simples que muda tudo, né? Exato, Mas cara. e, pessoal, tá pintando aqui também agora uma postagem de o que os livros fizeram de diferente na vida do Adilson. Então podem esperar um spoiler aí. Vem, tá? Vai chegando. Porque, cara, a gente tem que... Eu sou muito uma pessoa de passar aprendizado. Boa. Eu não quero fazer por simplesmente fazer, sabe? Então eu só quis fazer esse adendo. Apliquem o conteúdo. Fizemos todo esse bate-papo para falar que o Marcelo mudou o estilo de apresentação dele por causa de um livro. E isso fez dele um gestor melhor, um líder melhor, um profissional melhor, entregou resultado mais eficiente. Isso muda tudo, gente. E qual que é a sua vantagem competitiva, Marcelo? O que você acha que é o seu diferencial hoje, assim, olhando para sua carreira? Eu diria, eu não consigo mais desconectar a minha vida pessoal da profissional. Hoje é uma coisa só, cara. Tá. E eu diria para ti que é a minha intuição, sem dúvida nenhuma. E esse ano eu investi algumas boas horas para aprender como que eu posso entender ela melhor. Porque ela vem e em alguns momentos, seja momento de risco, seja momento de oportunidade, eu começo a perceber, tipo, minutos depois, eu falo, puta, devia ter ouvido mais a minha intuição. Então, esse ano eu investi muito nisso, ano que vem eu quero investir também, e a intuição. E detalhe, intuição que todo mundo tem, galera. Todo mundo tem. Eu não tô falando nada assim, diferente. Todo mundo tem. O ponto é se é prioridade pra gente investir nisso. Você já leu A Voz na Sua Cabeça? Não, nunca nem ouvi falar. Eu li um ferrado também, Sincronicidade. Tá. Chama. Bom. Esse A Voz na Sua Cabeça, ele fala muito sobre... Nós temos uma voz na nossa cabeça. Sim, sim. Todo mundo tem. Talvez você não para perceber, mas tem uma vozinha que fala com você às 24 horas do seu dia. E aí tem um pouco a ver com intuição também esse livro. É um livro legal, cara. A Voz na Sua Cabeça. É muito bom. É Eitan alguma coisa, mas só tem esse. Show. Cara, se você estivesse aqui no Corte dos Livros Podcast, quem que você gostaria de entrevistar desse meio da leitura? Boa pergunta. O Adilson, do podcast. O Corte dos Livros, inclusive, teria já uma primeira pergunta. Posso soltar? Pode, manda bala. Boa. Qual que é a tua São Silvestre para 2025? Nossa, alugou um triplex na minha cabeça agora. A minha São Silvestre para 2025. Que pergunta boa, cara. Adoro pergunta boa. Eu acho não, quem acha tem dúvida, né? Eu acredito que a minha São Silvestre para 2025 eu falei ontem à noite com a minha esposa sobre isso. Eu saber que nem tudo é para mim, porque chega a hora que você começa a receber muito convite e nem tudo é para você, cara. E minha São Silvestre 2025 é saber que eu tenho que dobrar, triplicar a minha comunidade. Boa. Só. Eu não preciso criar um produto novo. Além de eu vou criar um produto novo, mas eu não preciso pôr muita energia em outras coisas, porque se eu colocar a minha energia toda na comunidade, eu vou transformar mais gente. Boa. Que esse é o meu propósito, que é treinar pessoas o nome mesmo da comunidade já fala, Mentes em Transformação. É transformar pessoas usando o livro como ferramenta. Então, a minha São Silvestre de 2025 é eu triplicar essa comunidade, quadruplicar. Cara, boa. É isso. E saber falar não para as distrações. Sim. Conta comigo, cara, para esse projeto. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que ouvindo você agora, explica e traz à tona muito mais qual foi aquela nossa primeira conexão, daquele primeiro papo, porque quando a gente encontra pessoas na nossa jornada
que a gente se abre para o mundo se abre para a gente, que ajudam outras pessoas a irem do Tarja Preta a São Silvestre, seja através da comunidade Mentes em Transformação, seja através de um livro, seja através de qualquer outro tipo de serviço, cara, isso transforma, isso muda a vida das pessoas. Então, obrigado, cara. Obrigado pela abertura aí, pelo papo inicial e tamo junto. Vamos junto. Uma excelente pergunta. Você fez uma boa pergunta, cara. Olha, fazia tempo que eu não respondi uma pergunta dessa. Hein, e já tinha sido entrevistado aqui ou ainda não? Não, é que não. Você sabe que eu tenho uma coisa, foi muito bom, na hora, cara. Eu falei, não, intuição, né? O Marcelo acabou de aplicar a intuição dele comigo. Sim. Tem uma coisa que eu quero fazer ano que vem, no episódio, chegar lá pro 50, alguma coisa. Boa. Quero que alguém me entrevista. É uma coisa, mas não fui ainda, mas eu adorei a pergunta. Depois manda o formulário lá. Cara, obrigado pela pergunta, foi muito boa. Boa. Porque quando a gente verbaliza também, sem dúvida, você joga pro mundo, né, cara? Coloca no universo, né? Aí ele faz a parte dele, né? Não vai ser do jeito que você tá imaginando, mas vai ser bom. E aí é muito louco, porque aquilo que eu falei, eu não acredito em coincidência. Ontem à noite eu tava falando sobre isso. Olha aí. Tava falando sobre isso com a minha esposa. Eu falei, cara, eu preciso... Você leu A Única Coisa? Não, ainda não. Você já me indicou, inclusive. Lê A Única Coisa. Tá lá no pipeline, cara. A comunidade de mente de transformação é a única coisa. Porque todo o resto é depois dela. Então tem muito a ver com isso, sabe? Boa. Legal. Qual que é a sua palavra para 2025? Você costuma dar uma palavra pro ano ou não? Não. Não? Vou pensar agora. Vou começar. Vamos fazer junto aqui, um momento. Cara, uma palavra para 2025, excelente. Se você me perguntasse um projeto, eu ia listar alguns para ti, mas uma palavra é entrega. Boa. Entrega. Sensacional. Veio agora também. Excelente. Vamos ver como vai ser. Excelente. Marcelo, cara, passou voando aqui, foi sensacional gravar com você, cara. A gente tem muita sinergia de história, de assunto, de propósito, que tem muito a ver com no final do dia mudar a cabecinha de alguém lá na ponta. Total. Toda vez que a gente conversou, a gente perdemos tempo falando. Eu queria te agradecer, cara, ter vindo aqui, contar sua história, colocar os seus pontos da sua vida, compartilhar com a audiência toda a sua jornada. Então, obrigado. Foi um prazer ter recebido você aqui. E fica o convite para você voltar quando lançar o livro, hein? Total. O primeiro podcast que eu vai vir aqui. Que eu vou aparecer com o livro vai ser aqui. Então, ó, você escolhe o Marcelo depois lá, hein? Sim, tá sim. aqui, porque vai ser legal, cara. O livrinho aqui eu quero ler e vai ser muito legal. Então, cara, te agradeço muito e queria que você deixasse um recadinho final aqui para quem ficou com a gente até agora. Legal. Eu que te agradeço, Adilson. De novo, a gente já falou bastante de conexão. Para mim, estar aqui contigo é um prazer, sempre que a gente se encontra também. E esse espaço de trazer a minha mensagem para, inclusive, ajudar alguém que queira, de novo, como a gente falou, e do Tarja Preta a São Silvestre, seja qual for a área da vida, cara, para mim vai ser sempre um prazer. E a mensagem que eu poderia deixar é o seguinte, pessoal: as mudanças significativas nas nossas vidas começam com um pequeno gesto, um pequeno hábito. A gente falou muito disso aqui. E isso vai ganhando escala, vai ganhando o reforço das pessoas que a gente ama e o que parece impossível, de fato, acontece. Por isso, tem uma frase que eu ouvi que a partir desse momento me marcou muito, que é a seguinte: não tema que a tua vida termine. Tema sim que ela nunca tenha começado. Nossa. É isso, mano. Maravilhoso, maravilhoso. Sensacional, sensacional. Gente, quero que você escreva aqui no comentário qual foi o grande aprendizado, o que você curtiu aqui do papo. Segue o Marcelo, eu vou deixar as redes sociais dele aqui, logo tem livro, vou deixar o LinkedIn dele, vou deixar o Instagram dele aqui, e episódio novo todas as quartas. Se você estiver no Spotify, dá 5 estrelinhas aí, se tiver no YouTube, dá um like, que aí você ajuda o algoritmo a falar, pô, que legal, vou entregar para mais gente, tá bom? Obrigado pela sua audiência, até a próxima. Valeu, galera. Obrigado. Abraço.